Como escolher o tipo de método intervalado que você vai aplicar no seu aluno? Eu sou o professor Dr. Fábio Cecchini do Viajando pela Fisiologia e vou responder essa pergunta para você agora. Vamos lá, turminha! Se você não assistiu o vídeo anterior sobre treinamento intervalado, clica aqui em algum lugar para você assistir, porque no vídeo anterior eu mostrei como que a gente decide qual é o tipo de treino intervalado que nós vamos usar. Só que no vídeo passado eu ensinei como que nós usamos o método intervalado intensivo. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que nós decidimos qual tipo de método intervalado extensivo nós vamos prescrever para os nossos alunos, beleza? Então é o seguinte, existem vários critérios que você pode basear essa decisão. Um desses critérios é o critério fisiologia, ou seja, eu vou aplicar determinado tipo de método intervalado extensivo para disparar, para promover quais tipos de benefícios fisiológicos. Então, geralmente, os benefícios fisiológicos, eles estão ligados aos objetivos de treino que os nossos alunos têm. Então, são geralmente objetivos de emagrecimento, objetivos de hipertrofia, objetivos de melhorar o metabolismo energético, de correr mais rápido, de aumentar a aptidão aeróbica e por aí vai, beleza? Bom, então se liga só. O método intervalado extensivo, nós temos dois tipos que nós podemos aplicar nos nossos alunos. Primeiro, nós temos o método intervalado extensivo médio e o método intervalado extensivo longo. O que é método intervalado extensivo médio? É aquele que o período de tempo que você vai dar no esforço mais intenso, em geral, tem de 1 minuto até 1 minuto e meio de duração. Então, o método extensivo médio é aquele que você faz, por exemplo, assim, ó. Eu vou dar, por exemplo, 1 minuto e 20 de intensidade maior, intercalando com 1 minuto e 20 de recuperação. Então, em geral, um pouquinho mais de 1 minuto aqui, né? Até 90 segundos, 1 minuto e meio, seria método intensivo médio. Então essa classificação é baseada na quantidade de tempo que você deixa o aluno no período de esforço mais intenso. E nós temos aqui o famoso método intervalado extensivo longo, que é aquele tipo de método intervalado onde o período de esforço de maior intensidade, ele tem duração de mais de 2 minutos. Então, por exemplo, quando você faz protocolos assim, ó, 3 minutos mais intenso, intercalando com 2 minutos de recuperação. 4 minutos mais intenso, intercalando com 3 minutos de recuperação, podendo ser ativo ou passivo, beleza? Então, olha só. Pelo critério fisiologia, pelo critério quais são as adaptações que eu preciso disparar com esse treino para ajudar o meu aluno a chegar aos objetivos dele, você vai escolher o método intervalado extensivo médio quando? Quando o objetivo for aumentar o consumo máximo de oxigênio pelo fator central. O que é fator central? É o aumento do consumo máximo de oxigênio porque eu melhorei a minha resposta cardiorrespiratória. Então, geralmente está ligado a coração. Eu melhorei a força contrátil das fibras desse coração, eu aumentei o volume sistólico desse coração, esse coração ele está mais forte e mais eficiente. Segundo ponto, se você tem como objetivo aumentar a tolerância à acidose, a tolerância à fadiga, isto é, fazer o meu aluno, por exemplo, sustentar determinado movimento por mais segundos, por mais minutos antes de chegar a uma fadiga, por exemplo, por condição de acidose metabólica, esse também seria um objetivo do método extensivo médio. Se eu quiser aumentar, por exemplo, a sensibilidade do hormônio insulina no músculo ou a capacidade desse músculo de captar e oxidar glicose, tanto no metabolismo glicolítico quanto no metabolismo mitocondrial, o método extensivo médio ele daria conta desses efeitos importantes. Agora, se eu pensar no método extensivo longo, aquele que tem duração, né, no período de esforço mais intenso, de maior do que 2 minutos, então, em geral, nós usamos esse método, essa variação, quando o objetivo é aumentar o consumo máximo de oxigênio, mas por adaptações, por exemplo, periféricas. O que são adaptações periféricas? São adaptações que vão ocorrer no músculo esquelético, como, por exemplo, o aumento da capilarização periférica, mais circulação de sangue nesse músculo, aumento do
do número de mioglobinas, que é aquela proteína intramuscular que transporta o oxigênio para dentro da mitocôndria. Você vai ter, por exemplo, um aumento da capacidade desse músculo de consumir gordura, e isso está muito ligado à biogênese mitocondrial, a maior velocidade de resposta das enzimas mitocondriais, e também este modelo aqui, ele em geral aumenta aí o gasto calórico total da sessão, sendo, por exemplo, um modelo muito interessante de treino intervalado para o seu aluno que quer, por exemplo, emagrecer. Então, dando um exemplo aqui rápido, vamos imaginar que você tem, por exemplo, um aluno que ele quer, sei lá, ele quer correr uma prova de 5 km. E ele quer executar essa prova de 5 km no menor tempo possível que ele consegue. Então, uma das características fisiológicas que esse indivíduo precisa ter é ter uma alta tolerância à acidose. Por quê? Porque para correr 5 km, ele vai ter que correr muito próximo ao ponto de limiar anaeróbico dele. Então, se ele der uma vacilada na velocidade, o que acontece? Ele vai numa intensidade um pouquinho acima do limiar anaeróbico e aí eu disparo efeito metabólico para acidose metabólica, e para poder se recuperar durante a corrida disso, eu vou ter que abaixar a intensidade num ponto bastante abaixo do limiar anaeróbico para recuperar ele. Então, aí ele não vai conseguir correr muito rápido. Então, nesse exemplo, eu poderia, por exemplo, optar por um método intervalado extensivo médio para poder aumentar o tempo de tolerância à acidose dele. Então, o que você percebe? Que dependendo de quais são as adaptações fisiológicas que o seu aluno precisa, que estão linkadas aos objetivos do seu aluno, métodos intervalados de diferentes características são indicados. Agora, é claro, esse é o critério fisiológico. Poderia ser o critério tipo de modalidade, poderia ser o critério biomecânico, e aí isso é papo para outro vídeo. Beleza? Gostou? Esse vídeo ajudou você? Se esse vídeo ajudou você, por favor, comenta aqui embaixo, compartilhe o vídeo. E se você não está inscrito aqui no canal do Viajando pela Fisiologia no YouTube, por favor, faça a sua inscrição, porque aí você ajuda o canal a crescer. E o canal crescendo, cara, eu vou ficar cada vez mais feliz, mais motivado, e vou cada vez fazer mais vídeos para ajudar você a ser uma das 3 pessoas mais influentes na educação física na sua região. Beleza? Então, ó, não está inscrito, faça a sua inscrição, ative o sininho e vamos juntos fazer a diferença. Ah, e vou deixar aqui um link na descrição do vídeo para você conhecer um dos cursos online do Viajando pela Fisiologia, que é o curso Prescrição do HIIT baseado em evidências científicas, onde eu te mostro como você prescreve HIIT, por exemplo, para um idoso, como você prescreve HIIT para um gordinho que quer emagrecer, como você prescreve HIIT para um diabético, para um cardiopata, como você prescreve o HIIT na bike, como você prescreve o HIIT na esteira, como prescreve o HIIT para corrida, como prescreve o HIIT, enfim, uma série de modalidades. Então clica agora no link que está na descrição do vídeo, beleza? E ó, tira um print aí para você deixar guardado no seu computador, tablet ou celular, e quando você precisar prescrever treinos intervalados, de acordo com a resposta fisiológica desejada, você pode aí abrir o seu celular e aí você vai ter, olha, eu vou escolher o médio ou o longo, qual é o efeito fisiológico que eu quero, e você vai ter na palma da sua mão. Um grande abraço, sucesso a todos, tamo junto, vamos que vamos, tchau!